Olá, meu nome é Marcela e eu vou estar apresentando hoje o trabalho do nosso grupo a respeito das pneumoconioses, incluindo a antracose, a silicose e a asbestose. Aqui a gente tem os integrantes do grupo e nós somos todos da turma 75A. Bem, primeiro a gente vai apresentar um caso clínico, mas a gente só vai resolver ele ao final da aula. Então, é muito importante se atentar ao caso para poder raciocinar em cima dele. No nosso caso, a gente tem um paciente do sexo masculino, de 46 anos, que comparece ao HUCM, queixando-se de dispneia de instalação súbita associada à tosse seca. Ele relata que trabalha há 10 anos com jatos de areia e ele não apresenta comorbidades e não faz uso regular de nenhuma medicação. Aí, foi pedido uma TC desse paciente. E o resultado foi o seguinte: na imagem à esquerda, que é a imagem A gente consegue ver a presença de micronódulos subpleurais, que são indicados pelas setas pretas. E na imagem B, à direita, a gente vê também a presença de micronódulos, só que nesse caso são centrilobulares, que estão indicados pela seta branca. E aí isso faz a gente parar e pensar: qual vai ser a nossa hipótese diagnóstica diante de um paciente desse jeito? Bem, para isso a gente tem que aprender sobre as pneumoconioses. E as pneumoconioses são doenças pulmonares, ou seja, pneumopatias, que estão etiologicamente relacionadas à inalação de poeiras. E essa inalação pode causar o acúmulo de substâncias no pulmão e também causar reações tissulares à presença dessas substâncias. E as três principais são o carvão, que vai causar a antracose, a sílica, que vai causar a silicose, e o asbesto, que causa a asbestose. E por que é importante a gente falar sobre essas doenças? Bem, o Brasil é um país que tem muita atividade de mineração e nosso estado, né, Minas Gerais, especificamente, é um estado com grande atividade de mineração. E além disso, a gente também tem outras ações industriais que liberam partículas com potencial tóxico, que a gente sabe que carecem de regulamentação no país. E todas essas atividades contribuem para aumentar o risco do desenvolvimento das pneumoconioses, desculpa. Bem, as principais pessoas que fazem parte dos grupos de risco para desenvolver essas doenças seriam os mineradores, os trabalhadores da construção civil, os cavadores de poços, as pessoas que trabalham como jateadores de areia e os empregados da indústria de demolição, dentre outras ocupações que colocam as pessoas expostas à poeira constantemente. A antracose, então, é causada pela inalação crônica de poeira de carvão com alto teor de carbono. Isso pode ser tanto mineral quanto origem vegetal. E as pessoas mais susceptíveis à antracose são os trabalhadores de minas de carvão, os fumantes e os indivíduos adultos ou idosos moradores de grandes centros urbanos, porque eles passam muitos anos da sua vida expostos às poeiras que estão disseminadas hoje pelas cidades. E é importante pensar também sobre a epidemiologia da antracose. No Brasil, ela está mais relacionada à região sul, devido à existência do cinturão carbonífero. Falando da patogênese, o carbono, que é derivado da poeira de carvão, quando ele é inalado, ele vai ser fagocitado pelos nossos macrófagos alveolares e, a partir daí, é transportado através dos canais linfáticos para os linfonodos regionais da região, principalmente traqueobrônquica. E os agregados desse pigmento de carbono escurecem os linfonodos e o parênquima pulmonar, dando aquele aspecto de pontinhos pretos à doença. Bem, olhando a microscopia, a gente consegue ver esses depósitos dentro dos macrófagos, que deixam o parênquima com esse aspecto mais escuro. Então, aqui a gente tem 3 exemplos. E pensando na macroscopia, a gente vai enxergar máculas de carvão e, às vezes, até mesmo nódulos de carvão maiores. E essa mácula consiste em macrófagos preenchidos por poeira e uma pequena quantidade também de fibras colágenas. E aqui na imagem da esquerda é interessante porque a gente consegue ver o que eu estava falando
de que isso pode se depositar nos linfonodos do hilo pulmonar, porque vai ser transportado pelas redes linfáticas, como a gente falou mais para trás. Falando das manifestações clínicas, esse paciente pode ser desde assintomático até desenvolver uma fibrose pulmonar que vai atrapalhar a sua performance pulmonar significativamente. E quanto ao tratamento, em linhas gerais, ainda não existe um tratamento específico para antracose, e a medida mais importante é afastar a pessoa da causa do problema. Então, se você tem um minerador que está desenvolvendo antracose, o ideal é que ele seja afastado do trabalho dele de minerador, isso é, ele vai se afastar da origem do problema. Falando um pouco agora da silicose, ela é também uma patologia pulmonar causada por inalação contínua de poeira, só que no caso é poeira de sílica cristalizada, que é originada do quartzo, e isso pode culminar também numa fibrose pulmonar. Antes de falar da patogênese, é importante pensar na epidemiologia da silicose, porque ela é a principal causa de invalidez entre as doenças respiratórias ocupacionais. E ela está muito associada a trabalhadores da indústria de cerâmica e de materiais de construção, entre outros. Falando então da patogênese, a partir da inalação contínua da sílica, a gente vai ter, da mesma forma que a gente teve com a antracose, a fagocitose dessa substância pelos macrófagos. Porém, com a sílica, essas partículas vão ser metabolizadas e vão gerar o hidróxido de sílica, que é um metabólito tóxico para as células fagocitárias. Isso faz com que ocorra uma ativação persistente, uma quimiotaxia de macrófagos em território alveolar constante. E isso cria uma cascata inflamatória constante e acaba culminando em fibrose tecidual. Na microscopia, a gente consegue ver que essas partículas de sílica inaladas, elas acabam culminando na formação de pequenos nódulos, que são os nódulos silicóticos, que a gente vê aqui nessas imagens. E macroscopicamente, com o tempo, aqueles pequenos nódulos vão formando áreas de fibrose nodular coalescente, mais frequente nos lóbulos superiores do pulmão, e isso vai substituindo o parênquima pulmonar por fibrose. E aqui a gente consegue ver a área com silicose. A gente vê também uma paquipleuris, que é uma inflamação da pleura, e a gente vê uma área com silicose que também tem enfisema. Pensando nas manifestações clínicas da silicose, elas podem ser divididas em 3 grupos, que seria a manifestação aguda, acelerada e a crônica. A aguda ocorre em poucos meses e tem uma evolução precoce, podendo ocasionar o óbito do paciente. E os sintomas são dispneia intensa, astenia, perda de peso e hipoxemia. A forma acelerada seria o estado de transição entre a forma aguda e a crônica, que, por sua vez, inicialmente é assintomática, mas evolui com dispneia progressiva. E pensando numa exposição a longo termo e com alta concentração de partículas de sílica, as complicações podem ser desenvolvimento de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, desenvolvimento de câncer de pulmão, insuficiência renal, aumento do risco de tuberculose pulmonar e de doenças do colágeno, insuficiência respiratória e corpo pulmonar. Pensando então nos exames complementares que podem ser pedidos, a gente pensa em exames de imagem, principalmente o raio-x e a tomografia computadorizada. E na radiografia pode ser notado um padrão de infiltrado alveolar bilateral com distribuição difusa. E na tomografia, um padrão de opacidade em vidro fosco, espessamento septal liso nas áreas alteradas, imagem de condensação com distribuição geográfica ou regional. E a biópsia vai ser indicada apenas em casos de pacientes que não possuem nenhum histórico de exposição crônica à sílica.
Pensando então nas noções básicas do tratamento, a gente, da mesma forma, vai notar que não existe tratamento específico ainda, mas que existem estudos testes baseados na administração de corticosteroides, tetandrina, inalação de pó de alumínio, e também existe a lavagem broncoalveolar, mas esse método não tem sua eficácia comprovada. Pensando em um paciente crítico, a gente também pensa na possibilidade de fazer um transplante pulmonar. E é importante lembrar que quanto mais precoce foi o diagnóstico e quando é realizada a interrupção da exposição, né, do agente causador, melhor vai ser o prognóstico do seu paciente. Agora a gente vai falar, por último, um pouco da asbestose. A asbestose é consequência da deposição de pó de asbesto ou amianto nos bronquíolos e em partes da superfície pleural, o que leva à inflamação crônica e à fibrose. As pessoas mais predispostas a desenvolver a asbestose são os trabalhadores da indústria do fibrocimento, da indústria de tecelagens e de mineração. E é importante notar que essa é a terceira causa de óbito por pneumoconiose no mundo. Pensando na patogênese da doença, ela é similar à das outras duas que a gente já conversou, porque as fibras de asbesto inaladas elas vão ser fagostadas pelos macrófagos alveolares, e isso vai liberar citocinas e fatores de crescimento que levam à inflamação daquele tecido e podem culminar em fibrose. E, além disso, as próprias fibras de asbesto inaladas podem ser diretamente tóxicas ao tecido pulmonar, o que também contribui para maior inflamação tecidual e culmina com a fibrose. Bem, na microscopia a gente vai conseguir ver os corpos de asbesto, que são silicatos contendo cálcio, magnésio, ferro e outros elementos. E na microscopia eles podem aparecer de formas variadas. Nessas imagens específicas que a gente trouxe, a gente consegue enxergar partículas marrons refringentes à variação de foco. E isso pode indicar a presença de ferro. E é provável que esse material seja depositado por macrófagos durante tentativas de fagocitose das partículas de asbesto. Alguns macrófagos que a gente vê também são multinucleados, o que corresponde às células gigantes de corpo estranho. Aqui na direita a gente vê melhor essas células gigantes. Pensando na macroscopia, nessa imagem a gente consegue ver uma lesão comum na asbestose, que é a formação de uma placa de fibrose pleural, que está disseminada aqui no pulmão. E ao lado a gente vê uma imagem da microscopia que evidencia essa espessa camada de colágeno que forma essa placa de fibrose. Pensando então nas manifestações clínicas, a gente também pode ir desde assintomáticos até pessoas que vão desenvolver insuficiência respiratória. E os sintomas geralmente podem começar de forma gradual e podem incluir dispneia, redução da capacidade pulmonar para exercícios. Pensando em fumantes, a gente pode ter uma exacerbação ou um desenvolvimento de bronquite crônica. A gente pode observar tosse e sibilos também, e em 15% dos pacientes a gente vai conseguir ver insuficiência respiratória. A asbestose avançada pode causar também o baqueteamento digital, que a gente vê nessa imagem, e em casos graves pode culminar com insuficiência cardíaca, que seria o corpo pulmonar. A gente não pode deixar de falar das complicações da asbestose, principalmente do mesotelioma, que é uma massa tumoral e que tem origem na pleura visceral, e na literatura tem como única causa conhecida a asbestose. No entanto, mesmo em pessoas com essa condição, o mesotelioma é um câncer raro e o seu diagnóstico por microscopia é muito difícil. Mais comumente, a asbestose vai predispor ao surgimento do carcinoma broncogênico e não do mesotelioma, mas é importante citar isso, porque é a única causa conhecida do mesotelioma. Aqui a gente vê imagens do mesotelioma, que é claramente associado ao asbesto.
Fazendo então uma pequena comparação entre a asbestose e a silicose, a gente vê que a causa da asbestose é a inalação de fibras de asbesto e da silicose é da inalação de poeira de sílica. E o mecanismo das doenças é um pouco diferente, porque na asbestose a gente vai ter um mecanismo de irritação mecânica feita por as partículas de asbesto. E na silicose a gente vai ter principalmente um bloqueio da linfa, como a gente viu que pode deixar os linfonodos maiores e pretos. Pensando no tipo de fibrose também, geralmente a asbestose vai dar uma fibrose difusa, enquanto a silicose vai dar uma fibrose nodular. E a fibrose da asbestose geralmente é mais numa localização mais na base do pulmão, enquanto a da silicose é mais apical. Pensando na prevenção e no tratamento de todas essas doenças, primeiro é a importância de reforçar o acompanhamento médico e de pensar em um tratamento que alivie os sintomas, porque, como a gente viu, não existe tratamento curativo para nenhuma dessas doenças. A gente pode pensar também numa reabilitação pulmonar, pensando na melhora da qualidade de vida, e também lembrar que essas doenças são fatores de risco para desenvolvimento de câncer de pulmão. Então, é importante minimizar ainda mais outros fatores de risco nesses pacientes, como o tabagismo, para evitar chances do desenvolvimento de uma neoplasia. E a gente também não pode deixar de falar da vacinação, principalmente da vacina pneumocócica e da vacina contra a gripe, que acontece todo ano, porque esses pacientes, eles têm uma susceptibilidade maior a ter quadros mais graves por causa dessas doenças de base que eles têm. Então, agora a gente volta lá no início, no nosso caso clínico, né? Que a gente viu o paciente com um trabalhador, como a gente falou, que trabalhava com jateamento de areia. Então, ele está mais susceptível à exposição da sílica, que, como a gente falou lá atrás, ela está muito relacionada a trabalhadores da indústria de cerâmica, de materiais de construção, perfuradores de solo, fabricação de vidro, e entre outros fatores. É isso. A gente colocou aqui algumas das nossas referências. Muito obrigada.